Às vezes a gente fica na cabeça que para pregar sobre casamento é só no encontro de casais, mas na verdade não tem nada a ver. Nós pregamos a Bíblia e devemos pregar a Bíblia todos os domingos. Se a Bíblia fala de casamento, então é hoje mesmo que nós vamos falar de casamento. Ah, pastor, mas eu não sou casado, pastor, eu não sou casado, não. Meu irmão, você não está entendendo nada. Meu irmão, se você não é casado, guarde essa palavra. E para você que é casado, guarde essa palavra. Então o que nós vamos falar nessa noite aqui é o cristão e o casamento. Que o Espírito Santo nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 2. Quero que você coopere comigo na sua atenção, dê de presente sua atenção. Gênesis capítulo de número 2, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Olha a alegria de Adão aqui, dá para ver, hein? Dá ou não dá? Versículo 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aplauda a palavra de Deus. Ai de nós, se não tivéssemos este manual poderoso. Livro de Gênesis, livro do princípio, do início, livro onde o Senhor Deus, onde nos mostra, o Espírito de Deus nos mostra a criação do homem, ou melhor, a criação de Deus, que o homem foi parte dessa criação, a coroa da criação de Deus. E Deus viu que o homem estava só e falou: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. E aí a Bíblia diz que Adão caiu, Deus fez Adão cair num profundo sono e tirou a costela de Adão. E a Bíblia diz que a costela que havia tirado, o Senhor fez a mulher e aí trouxe para Adão. Agora você imagina a Deus trazendo a mulher para Adão. Lembra um pouco do casamento, quando o pai traz a noiva, entrega. Legal, né? Bacana, aleluia. Dá para você glorificar a Deus. Deus fez o casamento de Adão e Eva. Deus trouxe e Adão olhou e falou: yes, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E a Bíblia diz no versículo 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Não há uma igreja forte se não ter uma família forte. Não há fogo na igreja se não tiver fogo em casa. Não há culto poderoso se o culto não começar em casa. Não há sociedade abençoada se não tiver princípios da palavra sendo obedecidos e praticados dentro de casa. Pastor não educa, professor não pode educar, quem educa são os pais, os filhos. O pai e mãe, vocês são muito importantes. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Pai, mãe, marido, mulher, você que vai casar, eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero que você venha comigo com palmas, que é para vocês essas palmas, em nome de Jesus. Nós vamos entendendo algumas coisas. A primeira delas é que o casamento foi instituído pelo próprio Deus. Deus fez o casamento. Deus é que criou o casamento. Foi Deus que fez isso. Escute, não é algo da religião, não é algo do pastor A, do pastor B, do fulano de tal. Não. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Como eu te disse, trouxe Deus
para Adão a Eva. O próprio Deus fez o primeiro casamento, que foi de Adão e Eva. E algo que nós precisamos entender é que o casamento só acontece. Eu disse que o casamento só acontece na união do homem com a mulher. O casamento só existe diante de Deus, o casamento bíblico, o casamento de Deus, o casamento que Deus criou, só existe macho e fêmea. Só existe com a união do homem e da mulher. Mas a sociedade de hoje, pastor, a mídia hoje diz ao contrário. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Não foi assim no princípio. A lei humana pode mudar. Precisamos obedecer leis humanas, sim, até que elas não fira a lei de Deus, a palavra de Deus. Antes obedecer a Deus do que os homens. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Acho que ficou claro. Então o casamento, ele só acontece com a união do homem com a mulher. Deus fez Eva para Adão, Deus não fez a Eva para Adão, não apenas para a procriação, para que multiplicasse, para que enchesse a terra. Deus não fez a Eva para Adão só para isso, embora isso faz parte, mas Deus não fez só para isso, para a procriação. Deus fez Eva para Adão para que ela o auxiliasse e correspondesse com ele. Esse foi o propósito que Deus fez Eva para Adão. E claro, depois ele disse, Deus abençoou o homem e a mulher e fez com que multipliquem-se. Mas o propósito de Deus foi fazer Eva, entregar a Adão, para que Eva o auxiliasse e correspondesse. Quantos vêm comigo? Digo amém. Auxiliar aqui tem uma ideia de ajudar, a ideia de socorrer. Essa é a ideia de auxiliar, ajudar e socorrer. E corresponder tem a ideia de intimidade. Quando diz aqui que Deus fez a Eva para corresponder com Adão, tem a ver com intimidade em todos os sentidos. Um bate-papo legal, uma conversa bacana, um diálogo legal, uma combinação legal, e inclusive também sexualmente. Quantos estão entendendo? Diga amém. E nos nossos dias não é diferente, não mudou a ideia original de Deus, o casamento, embora alguns possam falar, agir de modo diferente, nos nossos dias não é diferente. Continua a mesma coisa no sentido, o casamento original diante de Deus. O casamento de hoje também nós podemos desfrutar de amor, de intimidade, de auxílio, de companheirismo, de segurança e de muitas outras coisas. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. É por isso que o casamento até hoje deve ser honrado. O casamento deve ser honrado. A Bíblia diz que nos últimos dias falsos mestres viriam e iriam pregar até contra o casamento. Iam falar até contra. Mas a Bíblia diz que o casamento deve ser honrado. Hebreus capítulo 13, no versículo 4, na parte A do versículo diz: o casamento deve ser honrado por todos. Diga comigo, o casamento deve ser honrado por todos. O que é honra, pastor? Nesse contexto aqui significa de muito valor, estimado, precioso, aquilo que você dá muita estima para ele. Quando você olha para as mídias governadas por Satanás, governadas por espíritos demoníacos, você não vai ver essa honra, essa estima, esse valor no casamento. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, o propósito dele é que nós entendamos que o casamento deve ser honrado, deve ser estimado por todos. Para o mundo, o casamento não tem sido estimado, muito pelo contrário, a ideia que o mundo apresenta é de algo sem valor e de algo que já passou, é do passado esse negócio de casamento. Não vira, é isso que o mundo apresenta. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando de um sistema invisível, governado por Satanás, que opera nos filhos da desobediência. O mundo, governado por Satanás, ele quer fazer com que tudo aquilo que Deus fala, este mundo, ele quer dizer que não é assim.
Deus fala uma coisa, este mundo quer distorcer, quer mudar aquilo que Deus falou. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que o domínio está sobre os ombros de Jesus. Nós estamos num outro domínio agora. Nós não estamos debaixo do domínio das trevas, do diabo, dos filhos da desobediência, mas nós estamos agora no domínio de Cristo Jesus. Nós não estamos mais nas trevas. Antes nós estávamos nas trevas, mas pelo precioso sangue de Jesus, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos no reino de Deus. Estamos nessa terra que ainda sim, mas nós não estamos debaixo do poder deste mundo. E se nós não estamos debaixo do poder deste mundo, ainda que nossa mente é a mesma de antes, mas agora a nossa mente precisa ser transformada, transferida de um molde para o outro. Qual molde que nós temos que transferir a nossa mente? Para o molde da palavra de Deus. O que Deus fala é aquilo que tem que ser a prática para nós. O que importa é o que Deus fala para as nossas vidas. O que Deus fala sobre o casamento é isso que tem que fazer parte das nossas vidas. Não é o que o mundo diz, não é o que os ímpios dizem, mas é o que Deus diz. E o que Deus disse, sabe o que acontece? É possível viver nessa terra o que Deus disse, porque Deus não vai pedir algo que seja impossível para nós fazermos, mas o que Ele pediu, Ele nos capacita para andar. Então, se você entrou aqui nessa noite dizendo: meu casamento não está bom, pastor, meu casamento está complicado, as coisas não estão indo para frente, creia na palavra de Deus, que quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele cria. Quando não cria, Ele ordena, Ele coloca em ordem. Creia nisso em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Há uma ordem deste mundo. Nós seguimos essa presente ordem. Hoje nós não seguimos mais. O que é isso, pastor? Já te expliquei. É um sistema governado por Satanás, que governa também parte de política, também parte de mídias, também parte, enfim, há um sistema, mas nós não estamos debaixo desse sistema. Você já acabou de ouvir. O texto diz: quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É por isso que quando você fala para alguém que você está caminhando na igreja, ele diz que é besteira, que é bobagem, é perca de tempo. Por quê? Porque esses são os filhos da desobediência. Eles estão debaixo do governo deste mundo. Aleluia! Mas nós não estamos debaixo. Então as ideias do mundo são: não casa não, curte a sua vida saindo com várias pessoas. Essa é a ideia do mundo. Outra ideia do mundo: não precisa ser fiel com seu cônjuge não, saia da rotina, você merece ser feliz. Olha, se não está feliz com o seu casamento, separe. Esta é a ideia do príncipe deste mundo. Não é o príncipe, não é o rei Jesus, é o príncipe, Satanás. Paulo diz que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia o chama de príncipe deste mundo. Essa é a ideia do príncipe deste mundo. Curte a sua vida, faça o que você quiser, você merece ser feliz. Não tem que... Vocês estão comigo? Ok, você faz o que você quiser então. Você vai lá, faz o que quiser, vive da sua forma, do teu jeito, mas a Bíblia diz que todos teremos que prestar contas um dia para Ele. Será que 70 anos da sua vida, se chegar até lá, tomara que chegue, para você vai chegar porque você não vai caminhar nisso, mas a pessoa que... Será que a pessoa que caminhou, fazendo o que ela queria, né? Tudo que vinha a ter, 70 anos, dá para comparar 70 anos de vida terrena com a eternidade? Pense você. O diabo é cheio desses convites, não compensa.
diabo é cheio dessas ideias. Disse para Jesus, o diabo já falou para Jesus: se dobre aqui, ó. Prostra-se diante de mim, que eu vou te dar reinos, vou te dar tantas coisas. E Jesus disse: olha, adorarás só o Senhor teu Deus, rapaz, sai fora. Não vem com essa daí não. E a Bíblia diz que quando Jesus rejeitou aquilo que o diabo trouxe, quando Jesus venceu a tentação, os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Sempre depois de uma tentação, se você segura forte na ajuda de Deus, Deus provê a saída e Deus provê uma recompensa para você. Caminhar com o Senhor não tem comparação. Caminhar com o Senhor é muito melhor. E o que Deus tem para você é isso. Não quero que você se sinta condenado se até aqui, ou condenada se até aqui você tem vivido uma desordem. Eu não quero que você se sinta condenado nem condenado. Eu quero que você se sinta amado, porque Deus está falando contigo. E se Ele está falando, é que Ele quer colocar ordem, que dá tempo de colocar em ordem as coisas. Sabe por quê? Porque quando Ele coloca em ordem, é porque Ele está te preparando para coisas maiores. Então essas coisas, essas frases que eu citei aqui, são ideias do mundo. E não adianta você falar: não, mas eu já vi da boca de pessoas que vão na igreja. Gente, tem gente que está na igreja, só que não nasceu de novo, ainda está nas trevas. Agora, o crente, nós, os filhos de Deus, ele precisa moldar a sua mente com os ensinos de Deus. Ele não pode moldar a sua mente com os ensinos do mundo. Ele tem que moldar a sua mente com os ensinos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o texto bíblico diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, você vai entender essa palavra, vai moldar a sua mente com os ensinos de Deus, você vai moldar a sua mente com a palavra de Deus, e fazendo isso, você será capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu futuro casamento, que no seu casamento você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quiser, levanta a mão e diz: eu recebo em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Escute, Deus criou o casamento, e o crente que se sujeita aos princípios da palavra de Deus, ele vai desfrutar do que o livro de Romanos, aqui capítulo 12, versículo 2 diz: da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O casamento, querido irmão e irmã, o casamento, ele é uma bênção de Deus. Por favor, não pense: pastor, será? Meu Deus, olha só, casamento é uma bênção de Deus, mas nós precisamos de vigilância para que o diabo não entre. Casamento é uma bênção de Deus, um jardim secreto, mas nós precisamos de vigilância para que o diabo não entre. João capítulo 10, versículo 10, na parte A apenas: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Aqui se refere ao diabo. Troque a palavra ladrão a palavra diabo. Não, está falando do ladrão, mas depois Jesus fala que eu vim para que dar vida e vida com abundância. Então nós entendemos que o que Jesus queria dizer é a respeito do diabo. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O ladrão, o diabo, vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Que o ladrão, que o diabo, vem para furtar, vem apenas para furtar, matar e destruir.
Gente, isso só pode acontecer por duas coisas: permissão de Deus. E isso não vai acontecer. Deus não vai permitir o diabo. O Jó, nós estamos falando depois da cruz, amém? E segunda coisa, só pode acontecer se o crente der lugar. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Você acredita no que a Bíblia diz ou não? Eu sou pastor dessa igreja, estou ministrando para cuidar da sua vida. Deus vai te ajudar para você não dar lugar para o diabo. Ele só pode concluir esse plano se der lugar. Como que a gente aplica esse versículo, o que Jesus disse aqui, no contexto do casamento? Esse furtar, ele significa levar embora pelo roubo. Agora, no casamento de muitos crentes, o que o diabo tem levado embora? O que será que o diabo tem levado embora no casamento de alguns crentes? Eu quero começar dizendo a primeira coisa: diálogo. O diálogo é extremamente importante no casamento. A conversa, o falar. Tem alguma coisa em mim que você está chateado, que eu preciso mudar? Olha, o que eu tenho é isso. E você, tem alguma coisa? Me responde, tem uma coisa em mim que eu preciso mudar? Olha, é assim, diálogo. Vai fazer alguma coisa? Conversa. Marido chega em casa, está um carro na garagem. O que aconteceu? Comprei. Aí fica que nem a Chiquinha. Sem falar com o marido. Tem gente que faz compras na internet e não fala, escondido. Fica escondido, não fala para o marido. A mulher faz isso. O marido. Quem está escutando o que eu estou falando? Estou viajando na maionese? Coisa nenhuma, rapaz. Segura essa que só está começando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Só está começando aqui. Sou pastor dessa igreja, a casa aqui é nossa e estamos juntos e segura. Ninguém é obrigado a ficar não, mas segura aí. Conversar, bater um papo. Deus fez fez Eva, deu a Adão para quê? Para interagir, para conversar, para ter intimidade. Agora, estão dentro da casa e não conversam. Estão dentro da casa, mas parece dois desconhecidos. Isso quando ainda o foco, embora é necessário o foco nos filhos, tem que bater um papo com os filhos, tem que conversar, tem que dar atenção, com certeza. Mas pega tanto o filho, cuida tanto de filho, daqui a pouco o filho pega uma idade, para a glória de Deus, vai pegar uma idade com saúde, vai casar, o filho vai embora, vai ficar você e o teu marido, ou você e a tua esposa, o seu filho já está casadinho, e você vai olhar para o teu esposo e vai dizer: quem é você? E ele vai olhar e falar: e você, quem é? Porque passou toda a vida. Fica de boa aí, esposa. Fica na sua aí. Deixa eu cuidar aqui do filhinho. E depois? O pastor está dizendo que não precisa cuidar do filho. Para com isso aí. Você sabe que não é isso. Você tem que cuidar. Mas eu estou falando que antes do seu filho veio o seu esposo. Antes da sua filha veio a sua esposa. Quando as pessoas não submetem à palavra de Deus, eles ficam: não é assim não, filho. O seu esposo é muito importante, a sua esposa é muito importante. Tem que ter diálogo, gente. Se não tiver conversa, não tem jeito. Chega em casa, o cara chega em casa do trabalho, já vai entrando para o banheiro, não fala nem uma boa noite, a comida está pronta já, mano. Tem que ter diálogo. O que o diabo tem roubado? O que o diabo tem roubado do casamento dos crentes? Diálogo. Sempre quando vai conversar é briga, o pau quebra, a madeira canta, o chicote estrala, a chapa esquenta. O negócio vai conversar lá, viu? Eu tenho que conversar uma coisa que eu não estou muito feliz, não estou muito contente. Não vem falar, não estou com cabeça não, hein? Não tem conversa, não tem diálogo. Povo crente, eu só estou preparando vocês para o arrebatamento. A segunda coisa que o diabo tem levado embora dos casamentos, sabe o que é? Respeito.
Respeito. Onde já se viu o marido ou a mulher xingando um ao outro? Onde vocês estão com a cabeça? E fica xingando, usando palavrões. Respeito. O diabo tem roubado o respeito. Gente, olha, é difícil quando se perde o respeito, hein? É complicado quando se perde o respeito, hein? E ainda quando acontece o caso, os dois são piores, mas de relar a mão ainda, de empurrar, de apertar ou de agredir. É por isso que se tiver alguma irmã que isso acontecia aqui, pode falar que a gente mesmo denuncia para a polícia. E o chicote estrala. Aí chapa esquenta depois. Isso quando a mulher não bate no cara. Gente, tem umas mulheres aí que dão umas voadoras rastejantes. Voadora rastejante, só uma piada para você dar risada, né? Tribo de Dan. Perde o respeito, não vai, tudo briga, tudo fala, tudo joga na cara, tudo coisa. Gente, se deixar, tem um que fica lá, enquanto você fica só, o pau só está quebrando, o diabo só está lá. É isso aí, ó. Ô louco, eu não deixava. Ô louco. Lembra das molecadinhas? Já fui moleque já aí na Vila São Luís, aí VSL é nós. Quando chegava o louco, xingou a mãe, eu não deixava. Como que é que fala hoje? Isqueirando, é? É ou não é? É isso que o diabo faz. Está o cara quebrando. Mas eu falei para tampar essa pasta de dente. Geralmente as coisas pequenas é que causam um problemão. As coisas pequenas é que a chapa esquenta. As coisas grandes, não, vem cá meu marido, essa fase nós vamos passar, vem cá minha esposa, essa fase nós vamos passar. Mas coisinha pequena, por isso que eles falam que a gente não tropeça em grandes morros, mas tropeçamos em pequenas pedras. Aí vai e desrespeita e fala. Toma cuidado, o diabo só está aplaudindo. A Bíblia fala que não deixe com que o sol se ponha sobre a ira. Marido e mulher que não se acerta, mas dormem brigados, acordam brigados. Gostei de uma ilustração que eu ouvi, ilustração não, algo que um pastor disse essa semana, que ele diz que quando um vira de um lado para o outro, brigados, o diabo deita no meio. Não acredito, me prova o contrário. O diabo é o maior interessado de destruir, porque para ele já não tem jeito, ele está condenado. Ninguém disse um glória a Deus aí. Vou dar glória a Deus para o diabo condenado. Rapaz, o Guiena espera ele. O lago de fogo e enxofre espera o diabo. Quando eu vejo ele destruindo vidas, roubando, destruindo casamentos, fazendo, eu falo, ai Guiena, vai logo nele. Tem gente que para porque o diabo fica falando do passado dele. Você não deveria parar. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando o diabo lembrar você do passado, lembra do futuro dele. Outra coisa que o diabo tem roubado no casamento cristão, o perdão. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha lá, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Raiz de amargura, no original amargura tem a ver com veneno. Quem toma veneno aí fica contente, feliz, saudável. Quem toma veneno fisicamente se estrepa. Quem permite a mágoa se estrepa também no sentido emocional. É veneno para o coração. E o que o diabo tem roubado? O perdão. O perdão. Um casamento abençoado é aquele que não tem briga. Onde você está vivendo? Você está vivendo no céu já?
Nós estamos falando de casamento, gente, acorda. Casamento são duas pessoas, cada uma com contexto diferente, cada um de família diferente, da idade diferente às vezes, épocas diferentes, escolas diferentes, tudo diferente. Esses dois contextos se encontram, vai ter momentos difíceis, até que cada um vai crescendo, o outro vai crescendo, vai amadurecendo e se ajustam, mas vão ter dificuldades. Casamento abençoado não é aquele que não tem discussões, contrapartidas. Casamento abençoado é aquele que o perdão está sempre presente. Eu errei, eu peço perdão para você, está perdoado aí. Tem gente que está há anos e não consegue perdoar. Eu vou te dar um motivo para você perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Livro de Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13, na parte B, diz assim na parte B: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Toda vez que você perguntar por que eu devo perdoar, é porque a Bíblia diz: perdoem como o Senhor o perdoou. Você não está entendendo ainda, mas eu vou te explicar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quem dá mancada com Deus aqui? Mas Deus perdoa. A Bíblia está dizendo agora: perdoem como Deus os perdoou. Deixa eu te falar, você está totalmente errado se você não querer liberar o perdão. Totalmente. Comichões no ouvido, será? Tem gente que está... Hoje eu achei que era um domingo de fogo, que o chicote ia estralar, nós íamos... Está sendo. Curar feridas nem sempre é tão gostoso. Geralmente os remédios amargos. Você tem um motivo para perdoar, porque Cristo perdoou você. E se Cristo perdoou você, você tem perdão para dar. Casamento abençoado e feliz é aquele que o perdão está sempre presente. O texto de João 10 continua: matar também. Matar significa tirar vida. Agora, no casamento de muitos crentes, o que está morrendo dia após dia? O que será que está acontecendo no casamento de alguns crentes que está morrendo dia após dia? Eu já te respondo: o amor. O amor não é algo que acaba de uma vez, mas algo que vai acabando com o tempo. Eu me lembro de um irmão da igreja de onde eu me converti. Ele contou algo que eu gostei demais. Ele disse: toda briga, tudo aquilo que não se resolve, não se perdoa, vai construindo um muro de separação, até algo ficar tão alto, inacessível, que não consegue chegar mais do outro lado. As coisas que não se resolvem. Em nome de Jesus, eu vejo pelos olhos da fé você metendo o pé nesse muro e derrubando esse muro. O diabo, ele quer matar, ele quer ir tirando e roubando dia após dia, esfriando o amor do casal. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em outras traduções dizem a quem possa tragar. Não é de uma vez. Leão não pega e engoliu, mas é devagar, comendo. É isso que acontece, infelizmente, quando o diabo entra no casamento e vai dia após dia roubando o amor do casal. Você tem que entender que a ideia de amar não tem a ver apenas com um sentimento, mas uma atitude em relação ao cônjuge. É decidir amar, não é um sentimento apenas de filosofando, amando os seus pensamentos sobre o outro, não, mas é atitude. Nem sempre a gente está legalzinho, está bom, mas o amor faz com que a gente faça o bem para o nosso cônjuge. Um dia eu me peguei nisso porque estava eu e a Graciele no almoço
eu quero contar, dizer que eu não sou perfeito, amém? Eu não sou perfeito. 10 anos de casado, 12 anos de casado. Acho que eu tenho alguma coisinha para passar para vocês. 12 anos de casado, mais 2 de noivado. Enfim, estávamos no almoço ali e surgiu uma contrapartida, uma discussãozinha, algo não, é A, é B, é A, é B, é A, é B. Ela deixa o prato dela na mesa e vai para o quarto. E eu penso, se esse prato, eu estava com raiva dela, ok? Se eu deixo esse prato aqui, os mosquitos vão sentar. Eu peguei o prato, guardei no micro-ondas para que ela não comesse, não almoçasse com mosquitos. Amor é uma atitude. Eu não estava legal, estava com raiva dela. Mas o que eu fiz? Eu pensei nela. Isso é amor. Jesus nunca disse eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus nunca disse isso. Jesus desceu do céu, morreu na cruz e ressuscitou. Isto é amor, é atitude. Pode aplaudir ao Rei da Glória ali. E você pega primeiro aos Coríntios capítulo 13 e fala do que é o amor não denigre, o amor é paciente, o amor, está uma lista lá, vai lá e veja. O amor é cuidar, o amor é... E uma vez que você entrou nessa instituição, uma vez que você entrou no casamento, a Bíblia fala que Deus uniu. Não tem um sentido de que Deus pegou, Joãozinho, eu preparei a Maria para você. Não, Joãozinho escolheu a Maria escolheu Joãozinho, a decisão foi deles. A hora que eles entraram no casamento, eles entraram numa instituição divina. Agora, meu amigo, agora, minha amiga, amem-se uns aos outros. É por isso que tem gente que entra no casamento, quer entrar no casamento para ser feliz. Entre, quer um segredo? Entre para fazer o seu cônjuge feliz. Senão o amor vai se esfriando. E que mais em João 10:10? Ele veio para roubar, furtar, matar e destruir. Esse é o plano final. É uma escadinha. Primeiro ele rouba o diálogo. Todas essas coisas que nós falamos, ele vai, primeiro rouba o diálogo, o diabo vai, rouba o respeito, depois ele rouba o perdão, olha como começa, e depois ele começa a matar, o amor vai se esfriando, até o final que ele fala que matar, roubar, matar e destruir, até o final que é destruir. O que é isso? Esse é o plano final do diabo, é destruir. E infelizmente, casamentos de filhos de Deus tem chegado à separação. Infelizmente, casamento dos crentes, até eu não estou aqui, eu ia colocar, mas até uma pesquisa que teve em 2017, que os casamentos dos crentes, a separação desses casamentos estava se igualando ao restante da sociedade. Dentro da igreja, separações. Ainda existem casos que não há separação, não acontece a separação, mas o casamento terminou. Vivem duas pessoas como desconhecidas dentro da casa. Não se separaram, não foi um para a casa do outro, mas os dois na mesma casa, mas desconhecidos. Não estão nem aí mais. Deus quer mudar casamentos nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer mudar casamentos nessa noite, em nome de Jesus. O seu casamento será e é para glorificar o santo nome de Jesus. Levanta a sua mão aí, como crente mesmo, como quem quer receber, e diz: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Agora eu quero falar 3 conselhos e termino. 3 conselhos para você guardar. Primeiro, cuidado com o que você diz. Mulher, cuidado com o que você diz. Homem, cuidado. Marido, cuidado com o que você diz. Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba e destrói. E também no mesmo livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, eu quero esperar para você ler esse versículo, que para alguns esse versículo parece que não existe. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Qual fruto você quer comer no seu casamento? Vida ou morte? Vida. Então declare vida. Você quer vida? Declare vida. 10 segundos, você pode destruir 20 anos de casamento. Em 10 segundos, você pode destruir anos de casamento. Conta 10 segundos para você ver. Em 10 segundos eu posso falar: foi a pior coisa que eu fiz, foi ter casado com você. Eu te odeio, Graciele. Eu não te amo. Você é a pior coisa da minha vida. Em 10 segundos eu posso destruir. E o diabo está concordando, dizendo amém com essas declarações. O diabo está, amém, eu concordo, isso mesmo. Eu vou embora, eu vou ir para o mundo, eu vou zoar, porque tal. É isso. A Bíblia diz que vai comer do fruto. Abra sua boca e declare coisas boas no seu casamento, meu irmão. Abra sua boca e declare coisas boas no seu casamento, minha irmã. E o diabo será envergonhado e o Senhor Jesus vai ser glorificado. Mais uma vez eu digo, não fique, não se sinta condenado. Seja homem, seja mulher, humilde e mude de atitude, em nome de Jesus. Vou ficar bravo com você, pastor. O importante é Deus não estar bravo comigo, o recado está dado. E aí a gente tem que tentar me tribular. A Bíblia diz que é justo da parte de Deus tribular aqueles que nos causam tribulação. Vem. Você que sabe. Paulo diz, a Bíblia diz, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Vem. Aguilhão é aquela ponta de ferro que no boi, o que é recalcitrar o boi? Querer voltar contra aquele ferro. Não dá, ou você obedece ou te furo. Aleluia! Isso é para acordar só, isso aí não estava sentindo nada. Tem gente que está chucataraço, mandaraba. Meu irmão, cuidado com o que você diz. Geralmente quando tem encontro de alguma coisa aí e tal, e casamento, vem aquelas, como chama aquelas flor lá? Me ajuda aí, gente. Violeta, como que chama? Não entendo nada de flor. Como que chama? Rosa, Rosa é do irmão Divaldo, né? Vem uma planta, uma plantinha, uma rosa bonita. Eu coloco ela em cima da geladeira e falo, receba a vida em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você é linda em nome de Jesus. A plantinha fica bonita há anos. Há quem diz, eu não tenho nem que te falar a fonte, mas há quem diz que no ambiente onde as palavras são pesadas, nem plantas sobrevivem. A Bíblia diz que Jesus ama a igreja e prepara a igreja para que a igreja suba sem mancha e sem rugas. Sabe o contexto que está dizendo? Está falando do marido também para amar da mesma forma que Cristo amou. Tem muitas rugas nas mulheres aí que é por causa dos maridão. Marido, você é responsável de declarar coisas boas, plantar coisas boas. Porque fazendo isso, a sua esposa vai ficar bonita para a glória de Cristo Jesus, sem mancha e sem ruga. E as mulheres, nem para dizer um glória a Deus, está... Não, pastor, não quero declarar coisas boas, não, eu não estou nem me importando com as rugas dela. Não. Então aí suas orações vão ser impedidas, como diz no livro de Pedro. Você vai ter uma goteira em casa, porque mulher amarga
Mas é amarga porque o cara amargou. Aí fala para você, é goteira, hein? Goteira é quando você está passando assim, de repente está pingando outra goteira do outro lado ali, você seca aqui, depois está pingando aqui, meu Deus. Mas você quer uma mulher abençoada? Cadê os maridos aqui? Cadê os homens aqui? Vocês querem uma mulher abençoada? Hã? Quer? Aleluia! Quer? Então plante coisas boas na vida delas, no coração delas. Não amargue o coração da sua esposa. E está chegando a tua hora, viu, mulher? E essa hora é agora. Uhul, agora. Mulher que não honra o marido também. Mulher que não respeita o marido. Mulher que fala mal do marido. Minha irmã, onde você está, minha irmã? O marido chega em casa e ela já fala, chegou o derrotado. A autoestima do cara, nem existe essa palavra, é baixa estima. O cara já não tem nem vontade, tá aí ó, derrotado aí ó. O restante tudo trabalhador, formado nisso, naquilo e tal, e tá aí meu marido derrotado, não traz um pão para casa. Meu Deus, diga comigo, misericórdia. Cuidado com o que você diz, minha irmã. Cuidado com o que você fala, meu irmão. Plante coisas boas na sua casa. Glorifique a Jesus na sua casa. Coloque louvores na sua casa. Coloca lá louvores. Assiste uns podcasts aí de bênção. Assiste mensagem, ministrações. Enche o seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Enche o seu coração com a palavra, que automaticamente vai sair a palavra de Deus da sua boca. Plante coisas boas. Segundo conselho, a Bíblia diz, o marido então deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. O segundo conselho que eu digo é o que a Bíblia diz, deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Deixará pai e mãe e unirá a sua esposa. Deixar e unir com a esposa. Tem filho casado que não sai da casa do pai. Tudo que o pai fala, a mãe passa a mão na cabeça, o pai passa a mão na cabeça. O marido tem uma briguinha, ele já fala, eu vou embora. Aí o pai chega lá na casa, a mãe fala, vem cá meu filhão, ou vem cá minha filhona, ou vem cá, ô tadinha. Sabe que você quer ser bênção, mãe? Você quer ser bênção, pai, quando seus filhos crescerem? Sabe o que é? Vai lá, seja homem e resolva com a sua esposa. Não vem aqui não. O cara está casado, mas a mãe ainda fica sustentando o marmanjo ainda. O marmanjo não tem responsabilidade. Pastor, você nunca recebeu uma ajuda dos seus pais? Ajuda é uma coisa. Agora ficar, tá lá o cara, mãe, acabou as coisas em casa, mãe. Meu filho, você que tem, vai lá, leva. Seja homem, rapaz. Você é o cara que vai trazer 3 coisas para sua família: provisão, proteção e promoção. Provisão é você que provê. Promoção é você que tem o papel, homem, de fazer levantar a sua esposa, promover a sua esposa. E é você que tem o papel de proteger a sua esposa. Ai, como eu queria que meu marido estivesse aqui. Depois você vai mandar esse link para ele lá. Agora, 3. Conselho número 3 e eu encerro. Ajudem-se. Marido, ajude o esposo. Esposo, ajude a esposa. Ajudem-se nessa caminhada de fé. Hoje eu não vou na igreja. Meu marido levanta aí, vamos para o culto sim, vamos lá, Deus tem uma palavra para nós. A esposa diz, eu não estou muito afim. A esposa levanta aí que Deus tem uma palavra para nós. Vamos sim, ajudem-se Ajudem-se nessa caminhada de fé. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Diz, um homem sozinho pode ser vencido,
mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu sei que esse versículo não está falando exclusivamente para casamento, mas eu quero dizer que temos a responsabilidade de ajudar o nosso cônjuge, para que nós cheguemos então até a eternidade com Deus. É um ajudando o outro. Tem pessoa que coloca: eu vou atrapalhar a vida espiritual dele. Aí outra: eu vou atrapalhar a vida espiritual dela. Não façam isso. Sejam bênção um para o outro. Vocês estão juntos. Você, marido, está junto com a sua esposa. Esposa, você está junto com o seu marido. E ambos estão nesse propósito. Qual o propósito? O propósito de glorificar Deus, de viver para Jesus Cristo, para que vidas encontrem segurança, para que vidas encontrem palavra, para que vidas encontrem soluções, para que vidas encontrem resposta através da sua casa, da sua família. Se coloque em pé ouvindo essas palavras. Você foi chamado para ter um casamento abençoado. Você foi chamado para glorificar a Deus com o seu casamento. Você foi chamado, escute, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, você caminhando, você, a sua esposa, meu irmão e minha irmã, sendo bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra.